Boa noite, nossos amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Hoje voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, com endereço à Rua São Sebastião, número 476, aqui na cidade de Limoeiro, Pernambuco. E com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, hoje que é dia 20 de abril de 2022, gostaríamos de levar ao conhecimento dos nossos companheiros que nós estamos apresentando o programa Encontro com o Espiritismo na Rádio Jornal do Comércio, 99 FM 99.5, todos os sábados, de 8h30 às 9 horas da manhã. 8h30 às 9 horas da manhã. Todos os sábados, para tirar as dúvidas das criaturas sobre a doutrina do Espiritismo, sobre o Espiritismo. E hoje que nós estamos novamente com esta edição aqui no programa, que é uma homenagem ao Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que foi publicado a 18 de abril de 1857, em Paris, na França. E este livro, neste mês de abril, completa 165 aniversário. E o programa de hoje é uma homenagem especial a este livro, que é o portal de entrada para o conhecimento do Espiritismo. É o Livro dos Espíritos. E de maneira que, prestando-lhe homenagem especial, nós consultamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da série do Pentateuco de Allan Kardec. O Pentateuco é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós hoje estudamos. Depois vem o Céu e o Inferno e a Gênese. São os 5 que completam o Pentateuco de Allan Kardec. E aqui nós consultamos o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de deixai vir a mim as criancinhas. É uma frase de Jesus no Evangelho, conversando com os apóstolos. E neste capítulo, para aqueles que se interessam nos estudos, é a fonte de estudo de hoje, trata: deixai vir a mim os pequeninos. Pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza e mãos não lavadas, escândalos, à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, Jesus aqui diz, mostrando que nós devemos dominar os impulsos, os instintos, para não cometer pecados. Para quê? Para não comprometer o nosso futuro. Aí ele diz, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É uma simbologia do Evangelho, que ensina, que representa que devemos dominar os impulsos, dominar os instintos, dominar a natureza má, para não cometermos erros, para não prejudicar as nossas futuras reencarnações.
Aí ele diz mais, instruções dos espíritos, é o que está nesse capítulo. Deixai vir a mim os pequeninos, e bem-aventurados que têm os olhos fechados, bem-aventurados, querendo dizer bem-aventurados os ignorantes, mas que querem a luz, não são os ignorantes orgulhosos, arrogantes, que se acham mais sabidos do que o próprio Deus. Aí ele diz, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, porque serão abertos para o conhecimento da verdade. E deixai vir a mim as criancinhas. É o que está, então, aqui no Evangelho, que diz assim, no texto do Evangelho de Jesus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo, versículo 8. Então lhe apresentaram umas crianças, para que as tocasse, como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que apresentavam-nas a Jesus. Vendo-os, Jesus aborreceu-se e disse aos apóstolos, aos discípulos, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham aos pequeninos. Eu vos digo em verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança, com a humildade, a simplicidade de uma criança, no reino de Deus não entrará. E abraçando as crianças, Jesus as abençoou, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos 13 e 16. E então Allan Kardec faz um comentário breve acerca dessa frase de Jesus. Será que Jesus prometeu às crianças a salvação? Disse que era para elas o reino de Deus? Será? Vamos ouvir aqui o comentário de Allan Kardec, que ele diz: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Para ter pureza é preciso ter simplicidade de espírito e humildade, que se não tiver, não é puro, não é pureza. Os anjos não foram anjos já criados por Deus. Eles alcançaram a pureza e se tornaram anjos através de quê? Da luta, do sacrifício, do esforço, através das milenares reencarnações, com sacrifício e esforço, para conquistar essas virtudes de pureza de coração, de simplicidade de espírito e da humildade das crianças. Para poder atingir o patamar de anjo, de arcanjo e de ministros de Deus, administrando o universo com Deus. É a visão do Espiritismo. Aí diz, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho, a simplicidade e a humildade. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, de humildade, como ele a tomou também por símbolo de humildade as crianças. Ora, esta comparação de Jesus poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo, e trazer ao renascer como criança a vida material, trazer crimes
hediondos que cometeu em outras encarnações. Podem trazer imperfeições das quais esse espírito que reencarna na criança ainda não se despojou em suas encarnações passadas. Trazem o passado de crime hediondo, de maldade, de impureza de outras encarnações. É o que Kardec diz. Somente o espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o exemplo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa para o mal, oferece-nos a imagem de inocência e de candura. Assim, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que a elas se assemelham. Logo, na visão do Espiritismo, Jesus não prometeu, não garantiu às crianças a salvação, o reino de Deus, mas para os homens, as criaturas, que têm a humildade, a simplicidade de espírito, a candura, a inocência das crianças. Jesus fez uma comparação, mas não disse que o reino de Deus, a salvação, é para as crianças. Não disse, porque as crianças, elas são crianças no corpo, mas os espíritos ali reencarnados podem ser espíritos de criminosos, de genocidas, criminosos perversos de comunidades, de povos, chama-se o genocida. Naquela criança pode estar espírito reencarnado de genocida. Logo, na conclusão, o Jesus de Nazaré não prometeu às crianças o reino de Deus, mas sim aos homens, às criaturas que têm a simplicidade, a humildade, a pureza de uma criança. E então nós aqui encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, e então nós vamos apresentar uma frase do programa de hoje, ainda prestando homenagem ao Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e diz assim: fuja da violência demais, controle seus nervos e seus instintos violentos, meditando as bem-aventuranças ensinadas pelo Cristo de Deus. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, no mesmo capítulo. Você não deseja possuir a terra, nem ser filho de Deus? Não deseja? Toda a humanidade deseja possuir a terra e ser chamado filho de Deus. Aí diz mais: não esqueça este provérbio chinês. A palavra branda acalma a ira. A palavra branda acalma a ira. A palavra violenta incita, estimula o furor da alma, a ira. E então nós apresentamos aqui para reflexão mais uma frase do programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. E também apresentamos outra frase: Deus perdoa a todos. Jesus, seu Filho, também perdoa a todos. Mas a consciência do culpado não perdoa. Exige a reparação do erro. E voltaremos com o programa Encontro com o Espiritismo em uma nova edição. Muita paz para todos.